O ministro da Justiça, Sérgio Moro, postou em seu Twitter dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública que registram queda nos crimes em todo o país. Moro ressaltou que do primeiro bimestre do ano passado para o mesmo período deste ano, os homicídios apresentaram queda de 23%. A divulgação da agenda positiva vem na esteira dos vazamentos de conversas entre o ministro e o procurador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. Moro ainda fez ressalvas quanto aos dados de segurança, afirmando que precisa trabalhar para que essa redução seja permanente e constante. O ministro também disse que hackers de juízes, procuradores, jornalistas e talvez parlamentares, bem como escândalos falsos, não vão interferir nessa missão. Essa, portanto, a manifestação do ministro Sérgio Moro nessa quarta-feira. Vera. Pois é, Silvio, o ministro tem falado todos os dias, né, a respeito do assunto, falou numa nota no próprio domingo, depois outra na segunda, se reuniu com Jair Bolsonaro, foi ao Senado, aceitou depor no dia 19 e agora fala em seu Twitter. Ele tenta circunscrever o caso, à medida do possível, o quanto ele puder, a um crime cometido contra ele, contra os procuradores, contra jornalistas e outros agentes públicos ou não, e tirar o foco do conteúdo. Inclusive, hoje na minha coluna eu publiquei que para ministros do Supremo e outros juristas que analisaram o que foi divulgado até agora dessa extração ilegal de conversas da Lava Jato, haveria um ponto bastante complicado para Moro quando ele indica uma testemunha. O procurador Deltan Dallagnol diz que a testemunha não estaria disposta a colaborar e Moro sugere então que se formalize a sua convocação por meio de uma denúncia anônima, como se for uma denúncia anônima, sendo que foi uma denúncia que ele próprio levou ao procurador. E interlocutores do ministro me dizem que ele vai insistir que não há nada de anormal nesse ponto, que isso acontece todos os dias, que juízes são procurados por partes por pessoas interessadas em denunciar, em fazer denúncias e repassam isso para que o Ministério Público tome as providências que cabe a ele, Ministério Público, que isso aconteceria todos os dias em varas de justiça pelo Brasil afora, me diz aí uma pessoa próxima do ministro Moro. Então, todo o trabalho dele é no sentido de reduzir o assunto a um roubo de dados, a uma tentativa de enfraquecer e de criminalizar a Lava Jato. Se isso vai surtir efeito, é ainda para a gente observar. Vai depender muito, a gente vem dizendo isso desde a segunda-feira aqui, do que mais está por vir nessa divulgação em capítulos aí, programada pelo Intercept Brasil. E aí há que se dizer que há algo de muito pernicioso nesse método. A alegação dos editores do site é que precisam checar, precisam confrontar os dados, precisam averiguar a veracidade dos dados para não cometer nenhuma impropriedade jornalística, o que ok, tudo bem, desde que não se fique usando isso para brandir uma espada o tempo inteiro sobre a cabeça de todos aqueles envolvidos nisso, citados, que é o que tem sido feito. Editores do site têm ido às redes sociais, a outros sites, a emissoras de TV e de rádio dizer, olha, vocês não sabem, ainda tem muita coisa por vir. O que está por vir vai ferir esse, vai ferir aquele, vai ferir a Rede Globo, vai ferir os jornalistas. Insinuam que podem revelar fontes de alguns jornalistas. Esse comportamento não é compatível com quem está se colocando como vestal e como ombudsman da ética do Ministério Público e do Judiciário. Não condiz com essa cobrança tão forte que se faz de que se sigam os papéis institucionais. Se quer fazer jornalismo, então se publique quando tiver. Mas ficar essa eterna insinuação de que há algo mais por vir, tentando negociar aqui e ali para que algum veículo de credibilidade publique, e esse veículo não topar publicar, insinuar a falta de credibilidade desse veículo, isso não é ética jornalística, a meu ver. Andrés, as suas primeiras considerações, diga lá. Acho que a gente tem feito aqui bem no programa o papel jornalístico de destrinchar o assunto e tratar de todas as nuances, de todos os detalhes. Lendo o material que existe relativo ao juiz Moro, especificamente ao juiz Moro, as conversas do Moro com Deltan Dallagnol, eu já disse aqui, não tenho muita dúvida de que ele cometeu deslizes éticos. Há nisso motivo para se pleitear anulação de condenação de Lula? Não. O ministro Moro
politicamente falando, está acuado. A consequência dessa operação jornalística, do vazamento desse conteúdo obtido na origem de maneira, tudo indica, ilegal, não é jurídico, não tem efeito jurídico. Chega disso. É político. Tem desdobramentos políticos. O Sérgio Moro é um político hoje em dia a serviço de um governo que tem legitimamente seu projeto de poder. Politicamente, portanto, o Sérgio Moro está acuado. Tanto é assim que dá publicidade a conquistas, a avanços na área da segurança pública que não são devidas a ele, não são devidas ao governo Jair Bolsonaro. Seria o caso, ele não o fez, de agradecer ao governo Temer. Os indicadores de segurança pública, de queda de homicídio e tudo quanto mais divulgados hoje pelo Moro como uma conquista do Brasil, são uma conquista objetivamente plantada no governo anterior. E que cabe a ele, Moro, dar continuidade na melhoria desses índices. Sobre o negócio jornalístico do Intercept, eu queria tocar em alguns pontos aqui e peço licença aos colegas. Eu entendo, óbvio que eu entendo a preocupação de não divulgar conteúdo que possa tratar de questões particulares, pessoais, relativas à vida dos citados, daqueles envolvidos nas conversas. Então, que se fizesse o trabalho de filtragem, de edição, até ser possível apresentar o conteúdo de interesse público contido nesse arquivo, originalmente, tudo indica, obtido de maneira ilegal. No entanto, fazer como se fez, apresentar um pequeno extrato, causar o rebuliço que bota a espada na cabeça daqueles que estão citados ali, mas fundamentalmente na cabeça do Brasil. Sobre a cabeça do Brasil, o país está parado, angustiado, inseguro, sem conseguir ver o chão em que pisa. Todo mundo esperando o que está prometido. Então, se fez isso no domingo, avisando que tem mais, e o que? Vai se ministrar conta-gota, como se fosse um folhetim? Isso não é operação jornalística. Eu entendo o argumento, mas o argumento está traído. Se não é possível apresentar tudo, porque tem que ter cuidado no processamento dessas informações, que se espere o tempo necessário para apresentar tudo de uma vez. Além disso, no editorial que o Intercept escreveu para apresentar, para explicar as suas escolhas editoriais, ele faz referência crítica ao modus operandi do Sérgio Moro, que merece crítica, quando derrubou o sigilo daquela conversa entre Dilma Rousseff e Lula. Aquilo ali foi um ato, segundo o Intercept na época, segundo o Glenn Greenwald na época, um ato para interferir no processo político. E de fato interferiu. Naquela ocasião eu escrevi, considerei um erro do juiz Sérgio Moro. Para o Intercept, para as ideias do Glenn Greenwald, aquilo foi um equívoco, aquilo foi um erro do Sérgio Moro grave. Mas o que faz o Intercept no editorial que apresentou? Diz que está usando o mesmo procedimento. Diz que se valeu do mesmo argumento que criticaram outrora para agora divulgar esses conteúdos. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Ou era certo naquela época e, portanto, é certo hoje, ou era errado e errado é. Alternar de um modo para o outro, de acordo com os gostos ideológicos, não é fazer jornalismo, não há princípio nisso, é militância pura e simples. Alexandre, e você? Vou pegar um gancho na discussão que a gente deixou pausada ou interrompida do programa de ontem, que foi o seguinte: eu ontem levantei a questão discutindo o ponto do ministro Gilmar Mendes sobre o uso de provas ilegais para nesse caso específico, para rever o caso Lula. Então, eu comentei, que não deveria ser usado prova ilegal, enfim, quem tiver curiosidade, dá uma olhada no arquivo do programa de ontem, no YouTube. Só que foi levantada uma discussão técnica em relação a que um réu poderia usar uma prova ilegal para ser inocentado. Então, o que quer dizer isso? Então, acho que é um ponto importante para a gente esclarecer o público.
vamos dizer o seguinte, que haja um réu que esteja preso de forma injusta. Ele é inocente, mas ele foi considerado culpado num processo e está preso injustamente. Nesse caso específico, alguém, o seu advogado, algum familiar, alguém próximo a ele, enfim, seja quem for, consegue de forma ilícita, de forma que não respeite o Código de Processo Penal, consegue algum tipo de prova que mostre a inocência daquele réu que está preso. Nesse sentido, tecnicamente, conceitualmente, considerado que esse réu está em estado de necessidade, ele está preso injustamente, o que seria uma injustiça do Estado, né, que tira esse réu da liberdade, e ele, em função disso, ele entraria no na chamada exclusão de ilicitude, ou seja, quem conseguiu aquela prova de forma ilegal seria excluído de responder pelo ilícito, porque ele haveria um bem maior em julgamento, que é tirar da cadeia um inocente. Então isso, ok, é pacificado, é assim que se vê. Mas não é o que nós estamos discutindo nesse caso até o momento. Até o momento, o que está se discutindo é o juiz Sérgio Moro, e considerando, e aí tem um monte de considerando aí, né? A gente tem que considerar que, porque nós estamos repercutindo uma matéria de um blog de esquerda que disse que tem um material que não revelou, enfim, que a gente precisa ver como depois que ele, se é que vai revelar, e quando for revelado, a gente tem que ver o material original, depois isso tem que ser periciado. E a partir daí nós vamos poder ter conclusões mais consistentes sobre esse material. Mesmo assim, do que foi dito e apresentado até o momento, não há nada remotamente próximo a algo que vá inocentar e tirar da cadeia seu Luiz Inácio Lula da Silva, que não só foi condenado em primeira instância, como teve essa pena não só a pena foi aumentada em segunda instância, ele perdeu de 3-0 para os desembargadores, como se sabe, passou para 12 anos. Então, é só para deixar claro que esse ponto ficou aberto ontem. Até o momento de tudo que apareceu, nós podemos discutir as tecnicalidades da relação do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, com os procuradores, mas isso até o momento não é nem de longe nada que caracterize que o seu Luiz Inácio Lula da Silva não era dono do triplex e ele estaria preso injustamente.